E como é que é a comida russa? Sem sal, sem gosto, sem tempero. Sério? Sério? É, Olá, bem-vindos ao podcast Cidadãos do Mundo. Hoje eu tô curiosíssima aqui porque o nosso convidado tá num lugar que hoje, para mim, é um lugar perigoso, né? Então nós vamos querer saber dele como é que é essa história. Estamos aqui hoje com o Robson Crepaldi, que está estudando medicina na Rússia, numa cidade chamada Vladivostok. Então vamos saber dele como é que é essa história. Oi, Robson. Oi, Ida, tudo bem? Oi, Guilherme, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho dessa experiência que a gente tem vivido aqui, né, desse período de conflito, de pandemia que se passou, de conflito. Meu nome é Robson, sou do interior do Mato Grosso, uma cidade chamada Sinop. Eu tenho 40 anos, já tenho um pouquinho mais de idade, sou uma pessoa um pouquinho mais velha, não é muito habitual para quem está cursando faculdade, né? Mas a minha história mais ou menos é a seguinte: quando eu concluí meu ensino médio, a medicina sempre foi um sonho para mim, eu sempre quis cursar medicina, né? Quando eu concluí meu ensino médio, na época, foi em 2000, no ano de 2000, os cursos de medicina no Brasil ainda eram um pouco restritos, não eram acessíveis para todo mundo, tinham poucas universidades privadas, as universidades públicas eram muito difíceis de ingressar, né? Por causa da concorrência, até hoje ainda é muito difícil de se ingressar numa universidade pública no curso de medicina. Para a universidade privada ainda não existiam recursos de financiamento, de FIES, enfim. E para minha família na época não tinha viabilidade de eu poder tentar fazer um curso de medicina numa universidade privada, e a universidade pública para mim acabou sendo um pouco inacessível na época porque eu tive um ensino médio um pouco mais fraco, eu estudei em escola pública, enfim. E eu fui fazer a universidade que eu tinha condições de fazer na época. Então, eu sou formado arquiteto e urbanista pela Universidade Estadual do Mato Grosso, foi minha primeira graduação. Assim que eu saí do curso, eu comecei a trabalhar, então eu fiquei um bom tempo trabalhando na área, né? Mas sempre na cabeça, assim, que quando eu pudesse, eu ia cursar medicina. Eu trabalhei ao longo de uns 7, 8 anos, e eu fui fazendo uma reserva, fui adquirindo bens conforme eu fui trabalhando, né? Então eu consegui ter uma reserva financeira que já era nos meus planos direcionadas para quando eu pudesse fazer medicina, eu ia fazer. E aí quando teve um período que teve uma explosão que eu falo assim, teve aquela bomba imobiliária nos Estados Unidos que deu uma crise mundial, assim, uma crise imobiliária que afetou muito o mercado mundial. E nesse período, apesar de Sinop ser uma cidade pequena, hoje Sinop tem 200 mil habitantes, mas é uma cidade muito bem desenvolvida e é uma cidade onde o mercado de construção civil era muito acelerado, construía-se muito, muito, muito. Então a gente tinha uma demanda, né, de mercado, um trabalho muito grande. Quando teve essa crise econômica, o mercado construtivo do Brasil foi afetado, e eu, obviamente, fui afetado também. Então a gente teve uma redução muito brusca do mercado de trabalho, diminuiu muito a procura, né, pela construção civil. E nesse período eu achei que seria o momento certo para eu tentar ingressar e realizar esse sonho que eu tinha, que era fazer o curso de medicina. Ah, que legal. Então, o que acontece? Nesse período, eu achei que era o período para eu tentar ir em busca dessa meta que eu tinha, que era fazer o curso de faculdade de medicina. E aí, o que eu fiz? Como eu estava há muito tempo fora da escola, né? Eu terminei em 2000. Eu formei em 2007, trabalhei mais ou menos até 2014, por aí. Então, eu já estava mais ou menos há 14, 15 anos com defasagem de estudo de escola, né? Para poder prestar um vestibular. Uhum. Então, eu estava muito tempo afastado, não lembrava mais de nada, já não tinha mais, né, aquela dinâmica de Ah. estudar, enfim. E aí foi quando eu resolvi procurar um cursinho para tentar relembrar, estudar de novo as matérias, né, que são necessárias para poder fazer um vestibular. E aí eu comecei a jornada. Então eu fiquei, os meus primeiros 6 meses de cursinho, eu não aprendi nada, eu não consegui aprender nada, porque eu não tinha mais o hábito de sentar e estudar, Uhum. né? Aquela dedicação, aquela disciplina que você precisa pós-aula. Uma coisa é você ir para outra, coisa é você estudar depois. Então eu não tinha mais essa disciplina, então eu Sim. tive que reaprender a estudar,
criar disciplina novamente. Então, assim, relembrar do conteúdo, era muita coisa. E nesse processo eu acabei ficando 1 ano e meio fazendo cursinho. Eu não consegui passar numa federal, eu cheguei muito perto de passar em faculdade privada no Brasil. A minha nota do Enem foi evoluindo conforme eu fui evoluindo, né? Conforme eu fui passando o tempo no cursinho, elas foram evoluindo. Em universidades privadas era muito pesado. E na época eu poderia, já existiam os financiamentos, né? Públicos, os financiamentos do FIES para poder ingressar em universidades privadas. Eu poderia tentar. E eu lembro que quando eu fiz o meu último vestibular de universidade privada, eu fiquei por 5 para entrar, assim, para ser chamado. E nesse período surgiu uma lei federal de que as pessoas que já haviam graduação, elas não poderiam mais participar do processo do FIES. Então eu não poderia mais solicitar um financiamento para poder entrar numa universidade privada, porque eu já tinha uma graduação. Nossa. Então, assim, isso foi um balde de água fria. Eu Hum, falei, não sei o que eu faço agora, porque a universidade pública pode ser que eu entre. Se eu tivesse persistido, eu ia entrar, mas como assim? Pela minha idade, eu já estava com uhum. 32 para 33 anos, falei, pela minha idade, eu vou ficar fazendo cursinho em quanto tempo? Eu não sei, você vai fazer uma prova. Aí, se eu não conseguir, eu vou ter que esperar mais 1 ano para fazer outra prova. Então, eu queria meio que resolver o problema, né? E achar uma solução. E foi aí que eu comecei a procurar cursos de medicina fora do Brasil. Obviamente, eu comecei pela América do Sul, né, que é onde normalmente os brasileiros vão estudar, Uhum. Argentina, Paraguai, Bolívia, né? Uhum. E por um acaso, pesquisando no Google, eu descobri a Rússia. Aí, aí eu fiquei curioso também. Aí eu fui atrás de buscar mais informação, comecei a ler mais sobre respeito, vi que já tinham brasileiros que estudavam na Rússia, que na verdade existem bastantes brasileiros que estudam na Rússia, não na minha região, né? Eles estão mais para o lado europeu da Rússia, né? Em Kursk, na cidade chamada Kursk, que é uma concentração muito grande de brasileiros. Eu acabei descobrindo, e aí eu fiz alguns cálculos para ver onde compensava mais eu ir, Bolívia, Paraguai, Argentina, ou aqui em relação financeira, né? Porque pela minha idade eu já não poderia depender mais da minha família, né? Enfim, eu tinha esse recurso e eu tinha que fazer um planejamento dentro desse meu recurso. E aí de todos esses países, comparando a América do Sul e aqui foi a que eu achei mais viável financeiramente. Hum. E foi assim que eu vim parar na Rússia. Eu procurei uma assessoria que me ajudou a mexer com a documentação e eu fiquei surpreso porque foi muito rápido. Eu mandei meus documentos, em 20 dias eles me deram a resposta que tinham me aceito. Uau. Nossa. E foi Mas vem assim cá, que eu vim para a Rússia. que língua que você fala aí? Eu falo russo, eu Ah, estudo em russo, eu faço faculdade em russo. você fala russo? É, é, Caramba! Eu tava super curiosa, que eu falei, inglês é meio complicado, né, na Rússia. o que que Então você acontece? estudou Eu não, russo antes? Você já tinha interesse é, na Rússia, então? não, não Não? tinha. Não, por isso, é isso que eu falei para você. A Rússia eu descobri por um acaso. Eu nunca nem me passou pela cabeça de ir para a Rússia. Não tinha ideia de como era o idioma, de como era o clima, de como era a cultura. Eu não conhecia nada, nada. E, Quando, igual o Guilherme perguntou se eu já falava russo, não, não. Eu não falava nada. Eu não sabia pedir um copo d'água, eu não sabia o alfabeto. Gente. então você teve que estudar Nossa. russo primeiro para depois poder É, cursar a é, faculdade. É. Então, como é que funciona? Quando eu recebi a informação de que eu fui aceito pela universidade, Vladivostok não é a primeira cidade que eu morei para a Rússia. Na Rússia, eu vim em outra cidade. Quando eu recebi a informação, eu falei: agora eu vou ver o que que é, como é que é o idioma. Quando eu abri o alfabeto do Google e olhei, eu falei: deixa a hora de chegar lá, eu não vou me preocupar agora. Não vou me Sério, preocupar. não. Sério, a hora que eu vi. Porque o Nossa. alfabeto é o alfabeto cirílico, né? O Aham. alfabeto russo é o alfabeto baseado no alfabeto cirílico. Então, assim, tem o R ao contrário, o H É. é N, o R tem som de vogal, Gente. o B tem som de V. Então, assim, é uma confusão. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? E aí, como é que funciona o sistema de estudo na Rússia? Essa cidade de Kursk, onde tem uma concentração maior de brasileiros, é porque o curso de medicina é feito em inglês. Então, Ah. é, você não precisa se preocupar com o idioma, o curso é em inglês. Eu tentei ingressar nessa universidade também, primeiro, mas lá eu não fui aceito,
porque eu mandei os documentos fora do prazo, já tinham passado o prazo para aquele ano, e eles não me aceitaram. E a única universidade que me aceitou foi uma universidade na cidade de Petrozavodsk. Petrozavodsk, que ela fica acima de São Petersburgo, na parte Europeia. ocidental, né, europeia, fazendo divisa com a Finlândia, lá na parte de cima da Rússia, já está acima da linha do Círculo Polar, é lá em cima, sabe? E aí eu fui aceito lá. E como funciona? Quando os estrangeiros vêm, a gente participa, a gente tem que ingressar primeiro numa universidade que eles chamam de universidade preparatória, que é onde você vai ter acesso ao idioma, e aí a gente tem acesso a algumas matérias básicas, tipo química, física, matemática, biologia. E aí, lá em Petrozavodsk, eu fiquei 8 meses estudando o idioma. E foi lá que, assim, um ano, se você é professor, você sabe que um ano é insuficiente para aprender talvez qualquer idioma, talvez o idioma mais Qualquer simples, língua. você vai do português para o espanhol, qualquer idioma é extremamente curto. Imagine o russo, que é uma língua extremamente complicada, é complexa, com uma gramática que tem uma parte da gramática que chama declinação, que até hoje eu não entendo, que eu não sei como é que funciona. Eu tentei estudar várias vezes, eu não consigo. É como se fosse uma concordância, talvez verbal do português, ou uma concordância nominal que a gente tem no português, que você altera os finais. Só que, por exemplo, se eu posso mudar para O, para U, para E, o final de uma palavra, dependendo do sentido da frase, se é uma negação. É muito complexo de entender. Os russos têm dificuldade de explicar para gente. Então, assim, eles falam porque Até o masculino e feminino, os nomes, né, mudam, né? Coloca um mudam. A para mulher, Vostok, por exemplo, fica Vostoka para mulher, né? Exatamente. Isso para mim é extremamente, para mim não, para os estrangeiros é extremamente complicado de se entender. Então às vezes a gente fala correto porque a gente, por repetição, né, você escuta e repete, mas você não entende o processo. Então eu fiquei em Petrozavodsk 8 meses. Após esses 8 meses eu fiz uma prova para concluir o meu curso preparatório. Eu fiz uma prova de idioma e de química e depois eu fiz uma outra prova para ingressar na faculdade de medicina. E aí, após fazer esse período, eu fiz a prova para finalizar o meu curso de preparação e depois eu fiz uma outra prova lá em Petrozavodsk para entrar para a faculdade de medicina. Em Petrozavodsk, eu não estava em Vladivostok ainda. E aí eu passei, ingressei, comecei a fazer um período de medicina lá, em russo. E nesse comecinho, o Brasil tem uma parceria junto com a Rússia, aonde todo ano eles disponibilizam bolsas de estudo para brasileiros estudarem na Rússia. E nesse período eu entrei, porque eu pagava a faculdade de medicina lá em Petrozavodsk. E aí eu participei do processo, fui selecionado para ter uma bolsa de estudo, e nessa seleção eles me mandaram, aí o Ministério da Educação da Rússia seleciona a universidade onde o aluno vai estudar, e aí eles me mandaram para Vladivostok, e foi onde eu vim parar em Vladivostok. Caramba. É, E Vladivostok, aqui a gente tá. Só uma curiosidade para quem está ouvindo: quando a gente começou a conversar sobre o podcast, o horário que a gente gravaria isso, né? Nós ficamos super surpresos ao ver que Vladivostok está aqui em cima da Coreia do Norte, do ladinho do Japão. Né? E pelo fuso horário, por estranho que pareça, eles estão 1 hora à frente do Japão, o que é engraçadíssimo, né? é, Quando a gente pensa em é. Rússia, a gente pensa em Moscou, né? Que é lá na ocidental, lá perto da Europa e tal. E é muito engraçado, assim, dá pra gente perceber o tamanho da Rússia. E É muito, enorme. achei engraçadíssimo, assim, quando eu olhei no mapa, eu falei, nossa, ele tá aqui do lado, né? Sim. É muito próximo. 1 hora de Tóquio, né? É uma hora de estar. Você está fazendo o curso de medicina há quanto tempo? Eu estou no meu último semestre. Se tudo correr bem, daqui a 2, 3 meses eu devo concluir. Eu estou no 6º ano, no último semestre. Então eu estou bem próximo de finalizar, sabe? Uau! Eu já estou para terminar. Ainda com muita dificuldade, porque, igual vocês falaram, né? O idioma é muito complexo. O idioma é uma barreira sempre, eu acho que para um brasileiro que vai morar em outro país, eu acho que acaba sendo inicialmente uma das maiores dificuldades, uma das maiores barreiras. E como eu comentei, como o idioma ele é difícil, ele é complexo, a gente
passa um pouco de dificuldade, hoje em dia menos, mas ainda é muito complexo. Mas, enfim, é um propósito. Quando eu comecei, eu achei que eu não seria capaz também de aprender. Eu achei que eu nunca fosse dar conta. E o russo foi meu primeiro idioma, assim, digamos, um pouco mais avançado, né? Porque eu já tinha um pouco de noção de inglês, porque a gente estuda inglês na escola. Eu fiz um pouco de curso de Uhum. inglês em escolas de idiomas no Brasil, mas eu não sou fluente em inglês também. Mas o russo acabou sendo o meu primeiro idioma. Dizem que o primeiro é o mais difícil, né? Que você Sim. pode desbloquear a mente, enfim. A gente ainda passa um pouco de dificuldade, porque ainda a gente erra, a gente não fala correto, não conjuga correto, às vezes sai certo, às vezes não sai, mas a gente teve um pouco de compreensão, assim, de alguns professores no começo, né, que entendem que para um estrangeiro é difícil aprender o idioma num período tão curto, que ajudaram um pouco, que fizeram um pouco de vista grossa em algumas situações, entendeu? E a gente conseguiu ir sobrevivendo ao longo dos anos aí, e estamos aqui há 7 anos já. Nossa. E aí tem Uau. muito brasileiro ou não? Você falou que não tem muito, né? Em Vladivostok, até a pandemia, nós tínhamos cerca de uns 30, 40 brasileiros estudando aqui em Vladivostok. Nossa. Quando começou a pandemia, a maioria das pessoas voltaram para o Brasil e não voltaram mais para cá. Como Ah, eu não tinha outra opção, eu fui continuando aqui e eu falei, eu só saio daqui quando realmente eu me senti em situação de risco, ou que, enfim, né, a gente também não vou cometer a loucura. Então eu continuei. Então eu passei pela pandemia, eu estava aqui, pelos conflitos, eu continuo aqui, estamos indo. e na pandemia, porque o Natan falou que lá, por exemplo, na Argentina praticamente fechou, né? Porque Uhum, vocês usam muito laboratório e tal, não tem como fazer uhum, aula online. E aí, como é que uhum. vocês tiveram todas as aulas normalmente aí? Realmente você fazer medicina online é um pouco complicado, mas a universidade achou que seria mais prejudicial se eles cancelassem todas as aulas. Então a gente ficou, o período da pandemia, nós ficamos quase 8 meses, eu imagino, tendo aula online. Então Nossa. a gente continuou com o conteúdo teórico, né, Uhum, online. Então nesse período eu estava no meu terceiro ano, mais ou menos. Então para mim não foi tão prejudicial porque o conteúdo é mais teórico mesmo, né? Não era tão prático. Então, poderia uhum. ser sido passado de forma online, não teve tanto problema. Mas o pessoal que estava no final do curso, que precisava ter mais contato, ir para o hospital, enfim, acabou sendo muito prejudicado, porque os hospitais também foram, né? Tinha Uhum. muita demanda de paciente. Teve gente que voluntariou para poder ajudar nos hospitais, acabou indo, né? Mas foi bem prejudicial para o pessoal que estava concluindo o curso. Para mim não foi tão prejudicial, porque meu conteúdo era basicamente muito teórico mesmo. Então eu não fui tão prejudicado, mas nós continuamos, a gente não parou. Olha, que interessante, né? É, e aí, como o pessoal foi embora e demorou muito tempo para voltar ao presencial, a maioria dos brasileiros acabou conseguindo transferência para o Brasil e continuaram fazendo curso de medicina no Brasil. E, na verdade, ficou bem pouco brasileiro mesmo. Hoje nós deve ser uns 10 brasileiros, assim, se tiver. Tem bem Hum, pouco. Uau. Nossa. Mas você está aí se formando, né? Que legal. Se Deus quiser, se Deus Firme e quiser, forte. se Deus quiser. Uau. Impressionante, com todos os obstáculos aí, a língua, né? E tem restaurante brasileiro, tem comida brasileira aí ou não? Não tem, assim, tinha um restaurante aqui que se dizia restaurante brasileiro, mas não fazia comida brasileira. E hoje tem um outro restaurante também que abriu com o propósito de fazer comida brasileira, enfim, mas eles não tem como, não fazem. Não tem. Não tem comida brasileira. E o que é que você come aí? Bom, eu moro na residência, nos alojamentos universitários, né? O campus aqui, se você procurar depois, é um campus muito grande, super bonito, super bem estruturado. E dentro do próprio campus tem os alojamentos. Então, eu moro num alojamento dentro do campus universitário. A gente tem cozinha, então eu acabo cozinhando, sabe? A maioria das vezes, quando eu tenho tempo e consigo, eu acabo cozinhando e aí eu acabo fazendo o arroz, o feijão, uma comidinha bem brasileira, assim, né? Mas nos Ah, refeitórios da universidade, por exemplo, você não encontra assim aquela comida brasileira, com aquele temperinho assim gostoso, sabe? Não tem. Se Aham. quiser tem que fazer em casa.
Então, às vezes, a gente consegue cozinhar em casa e acaba fazendo alguma coisa mais próxima do que a gente come no Brasil. E como é que é a comida russa? Sem sal, sem gosto, sem tempero. Sério? Sério? Mesmo em restaurante, é difícil você achar uma comida assim que você fala, nossa, não é que a comida é ruim, mas é que a gente é acostumado com a comida brasileira assim, com aquele temperinho de casa, com aquelas coisas em qualquer restaurante que você vai no Brasil, por mais simples que seja, a comida sempre muito bem temperada, sabe, com sabor. Aqui é complicado. Eu não sei se é por hábito, assim, deles Nossa. mesmo, sabe? Mas não tem nada que você fala assim, nossa, isso aqui é muito bom, dá vontade de comer sempre. Então, quer Ah, dizer, nossa. se você for embora daí, você não vai sentir a menor falta, então, né? De comida, não. De comida, Da não. comida. Não. Nossa, mas sabe uma coisa que eu tenho curiosidade, que eu queria experimentar? Assim, você já comeu estrogonofe daí, o Não. original? Não. Não. Não teve coragem. Não tive coragem. Não tive coragem. Não é muito fácil de você achar. Tem, às vezes tem, no refeitório da universidade tem, mas assim, como a Rússia não produz muita coisa por clima, né, é muita coisa importada, a carne chega aqui muito cara, a carne não é acessível para todo mundo, tem um valor comparado assim, tudo bem, no Brasil não está tão fácil também, mas aqui não é acessível. Então, normalmente eles fazem estrogonofe com carne de fígado. Então, assim, não é uma combinação que a gente está acostumado a comer, né, no Brasil, né? Ai, Nossa. que delícia, né? Tipo, ai, que delícia. Não é o que a gente está acostumado a fazer no Brasil. Então, assim, é um molho mais ralo, mais aguado, sabe? Eu ainda não tive a curiosidade de experimentar, não me chamou, assim, a atenção para comer, não. Ah, agora entendi por quê. É, Mas vem aqui, a gente falou da pandemia, mas e a guerra? Não interferiu em nada aí? Ou não modificou nada? Não tem horário para ficar fora? Não tem nada? Porque vocês nada. estão longe da área de conflito, né? Claro. Uhum. Mas assim, não modificou nada? Não teve Não nenhuma mudou repercussão nada, aí para você? nada, nada. Não mudou nada. Olha. Nossa. Como, assim, de Vladivostok a Moscou são 8 horas e meia de voo direto. É muito longe, muito Uau. longe. Dá para ir do Brasil para os Estados Unidos. Então a gente está muito afastado do epicentro do problema. Mas mesmo os brasileiros que estudam próximos, que estudam na parte europeia, que eu tenho amigos que estudam lá, conhecidos, né, continuaram tendo aula normalmente. Então, assim, esse foi um assunto que ele não é comentado, ele não é discutido, ele, a gente conversa assim com pessoas muito próximas somente a respeito disso, porque você envolve uma questão é uma questão nacional, uma questão de patriotismo, sabe? A gente evita ficar falando em lugar público, a gente evita ficar falando em ônibus, a gente evita ficar comentando em sala de aula. A gente recebeu uma orientação da universidade para não ficar questionando isso com professores, entendeu? Os estrangeiros, né? Para não ficar perguntando para Ah, professores a respeito disso. Então, para mim aqui, eu continuei tendo uma vida normal, não mudou nada, a rotina continuou a mesma, as aulas continuaram acontecendo da mesma forma, sabe? O comércio continuou funcionando do mesmo jeito, a gente não sofreu assim, tirando a questão econômica, porque afetou conversão de moeda, né? Os produtos subiram muito de preço, por causa de inflação, né? Tirando a parte econômica, assim, o resto não mudou nada. Parece que não aconteceu nada, entendeu? Então a gente continuou seguindo da mesma forma, e continua seguindo. O conflito ainda não encerrou, né? Ainda está acontecendo. uhum. Hoje, de uma forma talvez um pouco mais natural, porque com o passar do tempo você vai se adaptando com o assunto, com o tema, né? E acaba fazendo parte do dia a dia ali, né? Você escuta, vê uma notícia, eu às vezes olho alguma coisa na internet, né? Procuro ver, né? O Brasil às vezes divulga alguma coisa em relação a isso, eu acabo vendo, mas eu mesmo já não olho tanto, sabe? No começo você, porque a gente fica preocupado, né? A família ficou muito preocupada, Sim, né? imagino. A região de Vladivostok, ela é uma região importante se você for pensar em termos de conflito, porque ela é a porta de entrada da parte oriental. Uhum. Vladivostok era uma cidade, antes de ser cidade, que ela é uma cidade aberta não faz muitos anos, ela era uma área militar, então aqui era proibido de se ficar aqui há uns anos atrás, assim, uns anos, 100 e poucos anos atrás, né? Porque é uma área estratégica militarmente. Então a gente ficava preocupado, porque a gente falava, bom, do lado de lá tudo bem, mas se eles quiserem realmente entrar na Rússia, eles vão vir por aqui. A gente está na porta de entrada. Ah.
Mas, enfim, graças a Deus, né, passou por aquele período mais complicado, ainda está acontecendo e aqui a gente está tranquilo. Então, graças a Deus, está tudo É, a bem. gente também tá super preocupado que a Rússia andou mandando uns mísseis aqui pro Japão essa semana, Eu vi tá ontem à meio noite isso. complicado aqui. Eu vi ontem à noite isso aí. Porque o ministro japonês, primeiro-ministro japonês visitou a Ucrânia, né, recentemente. Aham. Então, É, assim, é uma provocaçãozinha daqui, mas é, que acaba, É, pode modificar o nosso bem-estar, né? exatamente, a Esse, gente fica um pouco enquanto preocupado, esse né? conflito continuar, né? Se Enquanto essa preocupa. guerra, né? É uma guerra, né? Exatamente. Mas que interessante, assim, não ter modificado, não tá faltando nada, não tem. é, Não, assim, no começo, até eu pessoalmente fiquei um pouco preocupado. Eu falei, vou fazer um estoque de produto básico, né? De Aham. macarrão, de coisa assim, porque eu falei, a gente não sabia, né? Porque a informação que a gente tinha com as sanções que aconteceram, a gente falou, vai faltar produto, porque, como eu falei, vem muita coisa, a maioria dos produtos vem de fora. E aí eu fiz um. A gente foi uma corrida no mercado. No começo, você ia no mercado, assim, não chegou a ficar vazio, mas tinha defasagem de produto no início, nas prateleiras, porque todo mundo acho que pensou a mesma coisa e começou a comprar em grande Hum. quantidade. sim. Mas, assim, foi um período curto. Depois nós percebemos que não ia faltar abastecimento, né? Porque a Rússia acaba tendo relações com outros países também que acabaram suprindo essas demandas de produtos básicos. Então, assim, às vezes um determinado produto que era de um país europeu faltou, mas nada que, assim, vamos passar fome ou não vai ter alimento, ou coisa do tipo, não aconteceu isso. E continua Ah, assim. Então, hoje você vai no mercado hoje, as prateleiras estão normais, não chegou a faltar nada. Eu vi matérias falando sobre problemas com cartão de crédito e tal. Nem isso afetou. não mudou em nada na região onde você mora. Mudou um pouco. Ah, mudou. O que acontece? A gente trabalhava com sistemas a gente usava a Wise anteriormente para poder fazer transferência, não sei se vocês conhecem, que é uma Uhum, plataforma que sim. faz para envio de campo de moeda, e ela acabou sendo, no começo do conflito, ela entrou na sanção e acabou parando de funcionar. Então, no começo foi um pouco complicado, até a gente achar uma outra solução. Hoje em dia, ela ainda não funciona. Hoje em dia, a forma com que eu consigo enviar dinheiro do Brasil para cá é através da Binance, se não me engano, que eu tenho que comprar criptomoeda em real e vender a criptomoeda aqui na Rússia em russo. Então, eu tenho que fazer dois processos. Então, eu compro no Brasil Uau, em real Oh, e vendo ela aqui gente. na Rússia em rublo, né, que é o nome da moeda local. E é assim que a gente está uhum. conseguindo Aham. receber dinheiro do Brasil. Ainda é um pouquinho complicada. Ainda está um pouco complicado, assim. Tá, Uau. mas já está. Nossa. Solucionamos os problemas, foram aparecendo, a gente foi. Dá um pouquinho mais de trabalho que a outra plataforma, mas dá certo. Mas dá certo. Ah, bom, deu para levar, né? Tá aí, tá Deu, graças a estudando. Deus. Aprendeu russo, sobre criptomoeda, nossa, um monte Foi, de coisa, caramba. foi, foi. E, e o que você. Não sei se dá tempo, né? Mas o que você faz para se divertir aí? Olha, na verdade não dá muito tempo. A sobrecarga, a carga horária aqui do curso de medicina aqui na Rússia ela é bem alta. Vou dar um exemplo médio para vocês entenderem. Um curso de medicina no Brasil, para ele poder funcionar, ele tem que ter mais de 7.500 horas, se não me falha a memória, tá? Talvez possa ter mudado esse valor, mas é em torno de 7.000 a 8.000 horas o curso completo. E aí vai variando de uma faculdade para outra, daí para cima. O meu curso aqui em Vladivostok tem 13.000 horas. Então eu tenho uma carga Oh, horária muito alta. Então, assim, durante a semana não me sobra muito tempo para diversão, até mesmo porque o sistema de ensino aqui eu tenho que estar estudando todo dia para o próximo dia. Então, eu tenho uma aula hoje, para o próximo dia a professora passa conteúdo novo, eu tenho que me preparar para a próxima aula. Então, não sobra, mas a gente acaba alguma coisa ou outra. Então, assim, para nós que somos brasileiros, que nem para mim, que vim do Mato Grosso, que morei a vida toda no calor, então o inverno é a maior diversão, né? Então a gente acaba, tipo assim, quando no período de inverno a gente acaba indo tentar esquiar, ir para montanha, sabe? A parte da região de Vladivostok tem uma natureza muito bonita, né? A gente está no litoral, então eu acho muito bonito. Eu gosto muito de fazer trilha, eu gosto de subir montanha. Então, normalmente, quando eu tenho um tempo, a minha diversão está relacionada com natureza. Eu gosto de ir para o mato, fazer trilha, subir Uau. montanha, é o que eu gosto de fazer. Mas não sobra muito Nossa, ainda bem tempo, que você não. gosta do frio, né?
É. Como eu fiquei muito tempo no calor, então o frio para mim foi uma coisa que me agradou um pouco, sabe? Porque no Mato Grosso a gente passa muito calor, então aqui eu gosto um pouco do frio, sabe? Então eu acabei aproveitando e Mas aí, imagino que seja um pouquinho mais quentinho do que aquela primeira região que você esteve, né? Que é ali perto da Finlândia ali muito, já deve ser muito bem mais melhor. frio, né? Muito melhor. A Vladivostok, o inverno daqui, a gente fala que é um inverno bom, porque é um inverno com céu limpo, é um inverno com céu tá azulzinho, tem sol, se não tiver nevando tem sol, né? Lá em Petrozavodsk é aquele inverno cinza, aquele inverno deprimente, sabe? E o inverno, como ele tá muito acima no norte lá, então o inverno lá durava 9 meses de frio, assim, 10 meses de frio. Nossa. Peguei menos Nossa. 45, Menos então 45? é, Menos 45, Robson, gente. é, Uau! então era muito E aí, frio. como é que fecha tudo? A cidade fecha? Como é que fica? Tem lugares subterrâneos para ir? Como é que faz? Não, não para nada, a vida continua, isso continua Uau. normal. Imagina você, se o inverno de 9 meses, se você parar a cidade vai parar inteira de funcionar. Então tudo continua funcionando normal. Eles são muito ágeis na questão de limpeza de rua, né? Que é o que, para facilitar o deslocamento, né? Então, se as ruas estiverem limpas, se forem removida a neve, você consegue se deslocar de um lado para o outro, né? E assim, como o frio é muito rigoroso, vocês moram em regiões que tem inverno também frio, né? Em lugares que tem frio, as edificações são todas preparadas, então tem aquecedor, tudo. Então o problema maior está realmente na rua. A hora que você chega dentro do prédio, você tem que tirar Uhum, aquele monte de roupa. Você vai sair para a rua, põe aquele monte de roupa. Então é tranquilo. uhum, Se você estiver dentro de um ambiente, você não passa frio. Então é super tranquilo. aham. Nossa, Mas, mas menos nossa, menos 45? 45, pois é. É, A gente. Nossa, às vezes eu mando print, assim, sabe, pra Hilda, assim, falando, olha que tá menos, sei lá, 23, né? 16. Outro dia você aham, mandou É, tava tipo menos assim, né? 23, né? Eu É, acho que 23. o máximo que eu passei foi menos 27 lá em Hokkaido, mas assim, aham. uau, É menos muito 40, não frio. consigo nem imaginar menos 45, né? Uau. É muito frio, é muito frio. A gente não conhece. Para mim, por exemplo, a minha primeira experiência de inverno foi, foi traumática, porque a gente não é acostumado, então você não sabe como se vestir, você não sabe que roupa usar, qual é a melhor, né? Então, eu pensava que quanto mais roupa, melhor, mas não é a quantidade, é a roupa certa, é você usar o conjunto de Aham, roupas certas, né? Então, eu lembro que o sim. primeiro inverno que eu tava lá, que eu quis ir numa praça que tinha para assistir a virada de ano novo, eu fiquei 10 minutos e tive que ir embora, porque meus pés estavam congelando, não tinha como ficar, sabe? Então, com o tempo você vai aprendendo a usar a roupa certa, o que deve, o que não deve, enfim, a gente se adapta, né? Então, hoje é super tranquilo. Tem algum acessóriozinho? Porque, tipo, aqui no Japão eles têm um negocinho que chama Hokairo, que ele é um adesivo, Hum, e você cola na roupa, ou hum. cola na meia, e aí deixa tudo quentinho. Vocês É, têm isso aí também? eu nunca É. vi, eu nunca vi. Eu Isso é nunca. muito bom aqui no inverno. É, nossa, deve ser, porque aquecer pé e mão é extremamente difícil até hoje. É? Não, não, eu Ah. devo ter comprado uns 10 par de Uau. luvas diferentes e nunca achei uma luva que aqueça minha mão. Não tem como. Não, não, não dá. E, Uau. Então, aqui eles é, têm pro pé, pra mão. Pra mão ele não é adesivo, né? Ele é um saquinho assim que você, hum, você coloca nos bolsos e aí você coloca a é, mão com a luva mesmo, né? Ou aham, você coloca dentro da luva. Ele aham. é bem fininho assim, são umas pedrinhas, sabe? Que elas em atrito esquentam. Então você, Ah, quando você abre o pacote, você aham. mexe um pouquinho lá no envelopinho e coloca e ele fica quentinho, fica bem Nossa, que legal. gostoso Pô, mesmo. deveria ter descobrido isso Pra antes. coluna também tem. Pra coluna, a coluna tem um plastro, assim, né? Um negócio Aham, grandão, assim. Ah, E é, você não pode a colocar gente envia pra diretamente você, Robson. não é, pode colocar em me manda. contato com a pele, né? Mas assim, você coloca na Aham. roupa e aí Ah, esquenta Ah, é mesmo, mesmo, né? nossa, demorei para descobrir isso, porque É. agora já tá acabando o inverno, né? Praticamente tá acabando o inverno, e esse é meu último inverno, eu não vou ter mais inverno, agora eu volto pro Mato Grosso e agora vai ser só calor. ah, Agora eu preciso de alguma dica para refrescar. caramba. Então você vai se formar e você vai voltar ao Brasil, Eu quero voltar ao ao Brasil, Mato Hilda. Grosso. O que que acontece? Quando eu saí do Brasil para estudar, a Rússia foi o primeiro país em que eu fui morar fora. Eu já tinha ido
a turismo alguns outros países, mas morar mesmo a Rússia foi o primeiro. Então, assim, eu acho que, não sei se só eu que tenho esse pensamento, ou se todos os brasileiros, mas quando a gente está no Brasil, a gente vê alguém morando fora do Brasil, a gente acha que é legal, a gente acha que é bonito, a gente acha que é tudo mil maravilhas, que tudo Sim. funciona. E eu tinha esse pensamento porque eu não tinha amigos ou próximos que tinham morado já fora do Brasil, então eu não tive com quem ter um feedback, um contato, enfim. Quando eu vim para a Rússia, a princípio, o meu plano era ir para a Europa, trabalhar depois de formado. E eu fiquei com essa mentalidade de ir para a Europa, tipo, 1, 2 anos estando aqui na Rússia já. Mas depois de um tempo, eu percebi, eu tive esse choque, assim, que morar em outro país não é tão, às vezes, tão, assim, legal quanto Mil a gente pensa. maravilhas. Tem Sim. muito, tem muito perrengue, tem muito contratempo, você tem muita barreira, Preconceito. muito Uhum. preconceito. A gente passa por isso muitas vezes. Então você percebe que você nunca vai estar no se sentir, no se sentir como parte daquilo, sabe? Você percebe que Uhum. para você alcançar alguma coisa, você tem que fazer 2 vezes mais das pessoas que estão aqui para ser reconhecido em determinadas situações. E eu acabei mudando um pouco a minha mentalidade, sabe? Hoje, pessoalmente, uma opinião pessoal, eu não acho que é tão legal assim. Você tá assim, tem seus benefícios, tem algumas coisas assim, sabe? Depende qual é o objetivo da pessoa. Eu acho que também é muito lado pessoal, né? Eu acho Uhum. que, para mim, eu não gostaria de morar em outro país mais que não seja o meu, principalmente para trabalhar, passar o resto da minha vida, entendeu? Tem as partes, por exemplo, a Rússia é extremamente segura. É um dos fatores que eu mais gosto aqui. Apesar de todo o histórico, os regimes, né, políticos daqui, é extremamente segura. Eu posso andar com meu celular no ônibus, eu posso ir num caixa eletrônico a 1 hora da manhã, eu posso carregar meu tablet na minha mochila em qualquer lugar. Nunca passei por nenhuma situação em que me pediram ou que pegaram dinheiro meu, nada. Tênis, relógio, enfim, é uma parte que eu gosto muito. Mas, pessoalmente, eu acho que morar em outro país é um pouco complicado. Para mim, não funciona. E segundo ponto é família. Eu quero estar mais. Como aqui é muito longe, eu não consigo ir para o Brasil com muita frequência. Normalmente, eu acabei indo a cada 2 anos para o Brasil. Morar perto da família, para mim, também é importante. Então você tem aí períodos longos de férias também? Sim, a gente tem o período as férias de verão, que são meio do ano, né? Então, Aham. dependendo dos anos em que eu estava cursando medicina, às vezes eu conseguia 2 meses, quase 2 meses, porque eu adiantava as minhas práticas hospitalares no meio do semestre, Ah, porque normalmente a gente termina o período do semestre, termina o período de provas e a gente tem um período de prática. E nesse período de prática, às vezes eu conseguia adiantar para poder ficar mais tempo no Brasil. Então, às vezes eu conseguia 50 dias no Brasil, sabe? ah, É, legal. dava um Caramba. tempo bom. Dá pra matar a saudade um pouco, então, Dava, né? dava para matar a saudade. Um pouquinho, mas. É, Pra comer muito arroz e feijão É. lá. dava. Para mãe mimar Estrogonofe do bastante. Brasil é perfeito. É, É. Com carne de verdade, não fígado, né? Ô, ô, Robson, mas você estava contando que a Rússia foi o primeiro país e tal que você morou, né, fora do Brasil. uhum. Eu queria, então, perguntar algumas coisas, assim, de choques culturais, por exemplo, e tal. Quando você chegou, assim, como que são os estudantes da Rússia? Como que são os professores? Demorou um tempo para você conseguir se sentir. Eu sei que você falou que é difícil se sentir em casa e tal, mas para você conseguir se adaptar, pelo menos, aí? Olha, demorou. O meu primeiro ano foi, acho que o primeiro ano é o ano mais difícil para qualquer pessoa que sai do país, assim, que vai para um outro país. O meu primeiro ano foi o mais difícil, provavelmente, e foi o mais difícil. Primeiro, pela barreira do idioma, né, como eu falei, porque eu não falava nada. Segundo, obviamente, a barreira cultural, né, você tem que se adaptar. Para mim, não foi assim tão complexo, porque eu já estava numa idade um pouco mais avançada. Eu cheguei na Rússia com 32, 33 anos, então um pouco mais maduro, já tinha experiência de trabalhar, de lidar com gente. Eu já tinha feito uma graduação, então eu consegui administrar um pouco mais tranquilo. E antes de vir, eu me preparei psicologicamente para aquilo, né? Eu falei que não vai ser fácil, eu não sei falar, então você tem que ter calma, é um processo, enfim, às vezes você se desespera, mas é um processo. Então, assim, eu não tive um choque cultural muito grande, né? Então, assim, você vai aprendendo a observar e ver como as coisas funcionam, como as pessoas agem, se elas gostam ou não, as pessoas vão te dando indicações, ou vão te ensinando também, né? Você vai convivendo e vai te ensinando.
Mas você sofre assim, tem um pouco de preconceito, tem partes engraçadas situações engraçadas que você passa porque você não sabe como lidar, não sabe falar, não sabe se explicar, mas não foi assim, para mim não foi um choque assim tão grande, não. Ah, que bom. Mas aí no começo, quando você chegou, assim, sem saber falar nada, como é que você se virava? Sentia que ir no Olha, mercado, como é que fazia? eu tive uma pessoa que me ajudou muito no começo, foi o meu Ah, colega de quarto. Esse menino era do Afeganistão, o primeiro alojamento que eu morei lá, eu morei com um menino do Afeganistão. E esse menino, ele tinha feito o ensino médio dele na Rússia, então ele falava super fluente russo, só que ele não falava inglês, e eu sabia um pouco de inglês, não sabia nada de russo. Então, assim, então, assim, o começo era por gesto, era por mímica, entendeu? Era por telefone, mostrava foto, tipo, tô precisando disso, daquilo. E, Nossa, e ele me levava para os lugares, sabe? Ele me ajudou muito no começo, porque você tinha que fazer muito exame médico, documentação de faculdade, e ele já estava estudando naquela cidade. Então, esse menino foi meio que um anjo, assim, na minha vida, que me ajudou muito no começo, ia comigo no mercado. Mas, tipo, eu passei por situações muito engraçadas, porque o meu instinto defensivo no começo, para mim, era negar tudo. Então eu sabia falar não em russo e tudo que me perguntava eu falava não. Eu não sabia nem o que era, mas eu falava não, porque eu como achei é que fala não? niet, Niet. Ah, niet. net, É, net. aham. Eu, eu, eu sei falar algumas coisas. Spasiba, babushka, aham, spasibo, obrigado. strogonoff, vodka. É. Então foi meu instinto defensivo. Eu negava tudo que me perguntavam, entendeu? Então eu falava não. Então teve a situação do mercado em que Caramba. eu fiz uma compra, um Mas, carrinho cheio de mercadoria, né? E passei pelo caixa, isso sozinho, né? E a mulher, na época, me perguntou se eu queria sacola para colocar os produtos, né? E eu falava não para ela, não. eu falava não, porque era meu instinto Não. defensivo. E ela Não, vou olhava levar para tudo mim. na mão mesmo. Eu acho que ela Não, pensou, tem eco bag, não tem problema. eu acho que ela ficou pensando como é que esse moleque vai levar todo esse monte de compra se ele não quer a sacola, meu Deus do céu. E ela ficava falando, e ela olhava para os produtos, olhava para mim, e eu não, não, e eu só falava não. Então, assim, teve várias Olha situações que que. engraçado, né? Que os brasileiros aqui passam por apuros porque eles falam o contrário, eles falam sim para tudo, eles falam É hi. isso que eu ia falar. É, aqui no Japão é tudo Ah, hi, 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 Uhum. hi. Eles falam tudo sim, sim, sim. É, E aí se é, estrepam, né? Vai falar assim, quer arrancar o seu dente? Sim. exatamente. Então eu achei que o não ia me tirar de menos ia me gerar menos problema, não. E eu fiquei no não um bom tempo, com um monte de coisa. Às vezes me ofereceram dinheiro e eu falei, não, não uau. sei. Olha, a gente está oferecendo uma viagem ao É, Caribe essa semana. Não, 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 obrigada, não. não, Não, não. obrigado, tchau. Spasiba, spasiba, tchau. É, então, assim, você tem essas situações, né? E, assim, culturalmente, para mim, o que a gente percebe um pouco mais de diferença é que os russos, eles são muito diretos, eles são muito secos, frios, que pra gente, brasileiro, que é um pouco mais caloroso, tem a impressão de má educação. Então, isso é um pouco difícil de você se adaptar. Então, por exemplo, se você chega para uma pessoa, se eu chego para um colega ou uma colega de classe hoje e fala assim, porque você chega no Brasil e fala assim, oi, tudo bem? Como é que você tá? Mesmo você não estando bem, a gente fala, tudo bem, não sei o quê, né? Aqui não, se eles não estão bem, ele fala, não, Uhum. não tô bem. Eu falo, não, não tô bem, pronto. Aí você fala, nossa, que mal educado, né? Só perguntei como é que Aham. tava, né? Então, isso no começo foi um pouco difícil de entender e se adaptar, porque eles falam o que eles estão sentindo. Se ele não estiver bem, ele vai falar para você que ele não está bem, pronto. E para a gente parece uma Uhum. grosseria, mas é o jeito deles. Eles são extremamente secos e Sim. frios, entendeu? Então é assim. Ah, Não, não quero, não gosto, não vou e pronto. Ah, Entendeu? Isso ah. foi um pouco difícil de se Tipo, adaptar. ah. não tô bem, não me enche o saco, né? É É mais tipo ou menos isso. isso. É, é. Mas, então, eu imagino que é difícil nessa parte, mas quando então você cria uma amizade, então eles ficam bem próximos, assim, eles dão abertura, uma vez que você consegue criar uma amizade ali, Olha, mais ou menos, com eles. o vínculo de amizade deles não é parecido com o vínculo de amizade do brasileiro. Por exemplo, no Brasil, você conhece uma pessoa hoje, amanhã você convida ela para ir para sua casa, vamos fazer uma janta, vamos sair junto, Aqui não existe isso. Nunca fui convidado para ir para uma casa de um russo. Eles não convidam. Na casa deles vão somente a Uau. família e as pessoas muito próximas mesmo, assim. Eles não convidam. Então, assim, dos meus colegas que eu tenho russos, assim, eu nunca fui convidado. Vamos para minha cidade. Tem gente que mora perto, na cidade perto, né? Vamos lá para passar o final de semana na minha casa, na minha cidade. Igual a gente faz no Brasil, né?
Aqui não tem isso. Então, Aham. assim, ou eles gostam e gostam de você, só que quando eles gostam de você, eles são extremamente pegajosos, a todo Ah, momento, a é? todo instante, Sério? ou eles não gostam, entendeu? Então, assim, são dois extremos, não tem um meio termo. Mas pegajoso como? Assim, fica o Quer, tempo inteiro na sua cola? quer estar junto todo dia, se você não tá num dia, no outro já não, você sabe, assim, no outro dia, se você já não, se o seu boi não chama, já não gosta, então, assim, em toda situação quer estar junto, a todo momento, sabe, não consegue separar um pouco. Então, assim, Que complicados, né? são um pouco complicado. Mas mesmo. E mesmo esses pegajosozinhos, assim, eles não te convidam pra ir pra casa deles. Não, não. Ah, Eu tive um pouco de acesso à Hum. cultura russa, assim, vamos dizer, cultura raiz russa, porque eu conheci uma senhora que chama Nilda, quase parecido com o seu Hilda, por isso que chama Nilda com N, e essa senhora, ela é uma missionária do Brasil e ela já está na Rússia há 30 anos. E ela é casada com um russo. Então, assim, coincidentemente ela mora próxima, ela mora a 40 quilômetros daqui de Vladivostok. Então, assim, essa senhora a gente acabou descobrindo porque ela estava na universidade, conheceu alguns brasileiros, enfim, a gente foi chegando próximo. Hoje a gente é muito amigo, mas então, através dela, como ela é brasileira, ela já adaptou o marido a um pouco a cultura brasileira depois de 30 anos, né? Ele já tem um pouquinho, ele já entende um pouco da cultura brasileira, então quando eu vou visitá-los na casa deles, às vezes eu vou passar fim de semana com eles, enfim, eu tenho um pouco de acesso a uma resistência russa, a um pouco da cultura, ao convívio, mas ele já está um pouco abrasileirado, entendeu? Mas fora isso, eu nunca tive acesso ao convite ou nada assim. Eles são extremamente fechados, assim, familiar mesmo, sabe? Uau, É, que engraçado, né? que engraçado, né? O que é que você mais estranha aí? Assim, tirando esse fato, né, do brasileiro ser, Tirando todas as coisas que você ser falou. tirando todas as coisas ruins. Não, mas essa coisa da frieza e tal, a gente sente muito no Japão, nos Estados também. Unidos, na Europa em geral, né? Uhum. Isso eu acho que é meio comum. Eu acho que em países latinos a gente se sente melhor. Eu acho que o Aham, povo é mais povos mais caloroso. pobres também, a gente vai, Exatamente. tipo, eu tive nas Filipinas, assim, a pobreza miserável lá, mas o povo é mais alegre, é mais Aham, amigável, né? Mais aham, simpático, vamos dizer assim. exatamente. Então, eu acho que essa frieza é muito comum, assim, em países de primeiro mundo, É, sei lá, né? A gente sente muito isso. exatamente isso. Mas o que que você mais estranhou aí na Rússia? Quando eu cheguei, eu acho que então, provavelmente você é idioma e clima, né, assim, pra gente. Eu não sei, assim, mas Ah, fora isso, porque eu costumo dizer que apesar de todas essas diferenças, eu consigo perceber um pouco de similaridade entre brasileiro e russo, assim. Não entre o brasileiro, mas assim, meio que economicamente, a parte educacional, a parte de saúde, me parece um pouco familiar, assim, sabe? Entre Brasil e Rússia, assim. Então, eu não tive um choque, igual eu falei, assim, não tive nada assim que eu estranhei muito, assim, tirando o idioma e clima, assim, foi um impacto para mim, assim, sabe? Nossa, isso me impactou muito, assim. Eu acho que não. Talvez o que me impacte um pouco, assim, a Rússia, porque ela vive um pouco ainda de. Tem muito reflexo ainda do que era a antiga União Soviética, sabe? As construções, as edificações, a estrutura da cidade, assim, não é nada muito moderno. Se você for em Moscou, Moscou é lindo, mas se você pegar de forma geral a Rússia, elas têm o mesmo padrão de desenho. Eu que sou arquiteto reparo muito nessa parte, né, de ah, urbanização, Aham. de arquitetura, né? Ela tem, se qualquer cidade que você for da Rússia, é a mesmo, parece que você está no mesmo lugar, tem, sabe, assim, uhum. É é igual ao muito Japão, né? parecida, Ah, e me impactou, Ah, assim, um pouco a questão, assim, de desenvolvimento mesmo, assim, o pessoal, apesar da Rússia ser um dos países onde tem o maior número de bilionários do mundo, o nível padrão, assim, de nível social, assim, é bem baixo, sabe, porque as pessoas, elas não têm muita condição, sabe, elas trabalham para viver realmente, assim, você não consegue ver uma disparidade, assim, sabe, é, mas é reflexo disso, né? Se você tem muitos é, bilionários, com certeza vai faltar para outros, né? exatamente, exatamente. Então, assim, isso foi o que, como eles não conseguem evoluir, progredir, sabe? Assim, as pessoas têm menos acesso às coisas, sabe? Poder de compra, Mas de e a educação, aquisição. assim, eles Ah, têm acesso à educação? A educação é tem, pública aí? Como é que tem, funciona? tem. Assim, de uma forma geral, eles têm, tá? O índice de analfabetismo na Rússia é super baixo, porque eles são obrigados a mandar
as crianças para a escola, não é igual assim no Brasil, meu filho não vai estudar, não. Aqui o agente social vai lá e vai verificar se seu filho está estudando. Então, assim, o nível educacional deles é bom, não é ruim, sabe? Eles têm acesso ao hospital, o seu acesso é público, eles pagam, assim, um seguro que é extremamente acessível se você comparar no Brasil. Por exemplo, a anuidade do meu seguro de saúde custa R$ 400 por ano, R$ 400 por ano. Então, assim, Uau. é super barato. Então, eles têm acesso a isso tudo, a educação tem. A universidade, as universidades aqui públicas, eu acho que nos Estados Unidos funciona assim também. Se não, me corrija, por favor, Guilherme. Se você não tiver bolsa de estudos, você tem que pagar pelo estudo, é isso? Sim, sim. Então, As aqui, públicas? É, as sim, com certeza. públicas, aqui, Mesmo É, as públicas, né? é. aqui É funciona que assim pagam, também. pagam menos, né? Pagam menos do que as privadas, bem É, menos, né? mas Mas pagam. sempre tem. Na Europa também, né? Tem Então. um valor lá. Meus sobrinhos estudam na Holanda. Eu acho que eles Uhum. pagam 5.000 euros por ano ou por Aham. semestre, alguma coisa assim. Então aqui o sistema é parecido. Quem consegue bolsa de estudo, né, os melhores alunos conseguem bolsa de estudo, não pagam estudo. Os demais têm que pagar. A universidade que eu estudo hoje é uma universidade federal, mas ela tem, quem não tem bolsa tem que pagar. Ah, Ah, entendi. mas É, tem então, isso acesso, que eu né? Tem acesso, tem tenho acesso. acesso. Tem porque, assim, por exemplo, Ah, no Brasil, se você pegar um curso de medicina, ele vai ter uma vaga limitada de 40 vagas, por exemplo, numa universidade federal. É Uhum. uma média, 40 a 60 vagas por ano. Aqui, quando eu ingressei no curso de medicina, ingressaram 150 pessoas. Então, assim, Olha. não tem muito que um ah, limite, assim, entendeu? Se você tem condições, já que eles ganharam bolsa, entrar, aqueles que têm condições de pagar, eles têm acesso. Tem acesso? uhum. Tem. Uhum. Ah, isso que o Nathan tava falando também na Argentina, essa diferença entre o Brasil, estudar medicina no Brasil e na Argentina, É. né? Porque É, no Brasil é extremamente difícil, né? Nesse ponto. é muito difícil. Falando em Rússia, assim, a gente sempre ouve falar muito da máfia russa, né? Aham. Você sente esse clima aí? Tem muita essa coisa das noitadas aí com mafiosos russos. Tem alguma coisa assim ou não? Não, eu nunca vi nada disso, não, né? Não, assim, eu sou uma pessoa bem caseira, eu não sou muito de, até pela minha idade, né? Hoje, os meus colegas de sala têm metade da minha idade, alguns deles. Então, assim, para mim essa época de badalação já passou, foi na primeira graduação. Então, eu sou mais reservado, eu saio um pouco, sabe? Eu evito até perguntar problema, porque o russo gosta muito de uma confusão, eles gostam muito de briga. Então, assim, Ah, é? nossa, demais, demais, demais. Então, assim, eu evito para lugar que tem bebida alcoólica, que pode dar problema, sabe? A gente sabe, a gente não está no nosso país, você tem restrição com passaporte, com tudo isso, sabe? Apesar de ser super seguro, briga sempre tem em qualquer lugar, né? A gente tem no Brasil, a gente tem em qualquer lugar. O problema é que eu evito qualquer tipo de coisa que vá afetar o meu planejamento. Entendeu? O meu planejamento ele Uhum. foi colocado como meta e eu sigo restritivamente. Assim, eu evito tudo que possa, sei lá, prejudicar o que eu tenho que fazer aqui. Então eu vim muito Você foi aí focado, para ser eu, médico, eu né? vim para estudar. Então, Isso. assim, uma mentalidade mais madura, né? Então você não escuta falar esse negócio de, mas talvez em Moscou, esses lugares assim existam, mas aqui, assim, Vladivostok, como é uma cidade que está muito próximo da China, da Coreia, que tem muito estrangeiro, para o russo aqui, eles já são habituados a morar, a conviver com estrangeiros. Então, a gente passa às vezes batida. Aqui é super tranquilo, sabe? Não tem Não, é problema. porque, assim, mesmo para o Japão, vem muitas moças russas aqui trabalhar. Aham, Elas vêm como dançarinas, né, entre aspas, uhum. né, mas na verdade é de Sim, prostituição e sim. tal. Isso tem, isso tem. Então é o que É, você mas falou, talvez por o. isso, por essa diferença, pelas classes sociais mais baixas, Você talvez, entende? né, É, precisem sair exatamente. É daí, uma né, válvula de para... escape, né? Então, assim, é uma válvula de escape. É muito difícil. Você, por exemplo, eu tenho professores que são médicos formados há 40 anos e não conseguem comprar um carro, por exemplo, entendeu? Então, Nossa, assim, é muita diferença. Então, quando você comentando esse detalhe das pessoas que saem para ir para o Japão para fazer esse tipo de trabalho, você entende mais ou menos. Então, quando você está aqui, você entende como é que funciona, porque que é assim, enfim, é isso, sabe? nossa, quer dizer que é porque médico é uma profissão assim boa em qualquer lugar do mundo, né? Mas Exatamente. o médico aí não consegue comprar um carro? Poucos, muito poucos. Assim, é uma profissão que é Uau! assim, aos que se destacam Nossa. muito, assim, os que conseguem ter uma clínica privada, mas no geral, se você analisar no geral, não. No geral é bem complicado. Ah, uau.
Então, Nossa assim, Senhora. é, Sai daí mesmo, filho. Vai para outro lugar. Ô, Robson, e outra curiosidade, né? A é, Rússia também é conhecida, obviamente, pela literatura, pelo teatro e sim. tal. Por exemplo, na televisão, o que passa, assim, na televisão? Você assiste TV aí, assim, tem algum programa que você gosta? Que tipo de entretenimento, assim, que você consome na Tá? Rússia? Realmente a parte cultural é muito forte. A parte cultural é muito forte. Essa parte, a parte literária, a parte de teatro, sabe? É muito, muito, muito forte mesmo. Eu não tenho acesso à televisão, eu não assisto. Às vezes assisto online alguma notícia, alguma coisa assim em russo, mas programa mesmo eu não assisto. Eles não produzem nada também, eles são apaixonados pelas novelas brasileiras. Tem a novela brasileira em russo, tem no Clone, essas coisas que passaram antigamente. Ah, é? Eles Nossa. sabem tudo, eles sabem tudo. Mas, assim, eu acabo, igual eu pergunto assim, às vezes a gente acaba consumindo bastante cultura, uma coisa que eu não tenho hábito de fazer no Brasil e não tinha, porque é uma cidade pequena, mas teatro, ópera, balé, essas Balé. coisas a gente acaba consumindo muito porque é super acessível, é Caramba. super barato e é, assim, é fantástico. Assim, para quem gosta, né, eu gosto um pouco de música clássica, essas coisas assim, então eu acabo consumindo bastante teatro, aos fins de semana, por ser universitário, às vezes a gente consegue só com bilhete estudantil acessar de graça peças teatrais, sabe? E assim, são super produções, é muito bem feito, assim. Então isso é muito legal, isso é muito legal. E eles, assim, em relação aos escritores russos, eles são muito orgulhosos, assim, e realmente falam que a literatura russa é muito boa, enfim. É bom, a parte cultural aqui Sim. é Sim. extremamente elevada, é muito bom. Eu gosto de Dostoiévski, Tolstói. Ai, falando nisso, olha, eu até. Foi super coincidência, mas a próxima leitura, Aí, ó. Qual que é esse? crime, Ah, Aham, crime crime, e punishment. aham. crime e castigo em Crime e português, né? Crime castigo, e é. castigo em português, né? É, Crime e castigo, Ah, exatamente. é. aí eu falei, nossa. Aí eu lembrei que falei, nossa, a entrevista hoje é com alguém que tá na Rússia. É, Super. eles Eles valorizam são bastante. muito cultos, assim, né? Pelo Eles menos. valorizam bastante. Eles valorizam bastante. Eles valorizam muito você ver famílias indo pro teatro, assim, sabe? Então, assim, é muito legal. Bem legal. Ah, isso é bom, né? Quer É dizer, muito. e o papo está interessante, mas está ficando muito comprido. Então vamos dar uma pausa e voltamos com mais histórias interessantes do Robson sobre a Rússia. Obrigada! Curta, comente e compartilhe. Até a semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. We're We're gonna gonna let let you you go go now. now.